Os artistas da Idade da Pedra realmente temiam monstros? A resposta é sim. Algumas das pinturas rupestres mais antigas, com mais de 30 mil anos, mostram criaturas que se assemelham a vampiros e lobisomens das lendas modernas. Essas imagens antigas, encontradas em cavernas ao redor do mundo, oferecem uma visão fascinante da psique humana. Muito antes da escrita, nossos ancestrais criavam arte que expressava seus medos e crenças sobre o sobrenatural. Isso mostra que as histórias de monstros escondidos nas sombras fazem parte da cultura humana há milênios. Essas pinturas são uma janela para uma época em que a humanidade enfrentava o desconhecido, transformando medos em arte. Ao explorar essas expressões artísticas, é impossível não se perguntar quais pensamentos sombrios e histórias assombravam nossos antepassados quando eles desenhavam essas criaturas assustadoras nas paredes das cavernas. Você não vai acreditar quanto ganha a juíza Judy. Com uma impressionante renda anual de 47 milhões de dólares, a juíza Judy se tornou uma figura famosa na televisão. Conhecida por seu humor e abordagem direta, ela analisa casos em tribunal de pequenas causas de uma forma que é ao mesmo tempo divertida e educativa. Desde sua estreia em 1996, seu programa atraiu milhões de espectadores, tornando-a uma das personalidades de televisão mais bem pagas. Esse salário impressionante é resultado de um contrato de produção bem-sucedido e da enorme popularidade de seu programa, que gerou spin-offs e até levou à criação de sua própria linha de produtos jurídicos. A habilidade única da juíza Judy de combinar humor com justiça ressoa com o público, mantendo-os grudados nas telas. Seu sucesso é um exemplo claro de como o talento, aliado a muito trabalho, pode resultar em resultados financeiros extraordinários. Você consegue imaginar ganhar tanto dinheiro resolvendo casos reais de forma justa? Prepare-se para se surpreender com as travessuras romanas. Nas ruas movimentadas da antiga Roma, o humor estava vivo e prosperava com uma brincadeira divertida envolvendo sandálias. Os romanos sabiam como fazer as pessoas rirem. Eles se aproximavam dos que dormiam e colocavam sandálias em suas mãos. Assim que as vítimas acordavam um pouco, elas instintivamente se davam tapas no rosto, criando uma cena cômica que fazia os transeuntes rirem. Essa tradição engraçada mostra que, mesmo há milhares de anos, as pessoas gostavam de pequenas travessuras, não muito diferentes das pegadinhas de hoje. Isso nos lembra que o humor não tem fronteiras de tempo e cultura, e que o riso sempre foi uma linguagem universal. Então, da próxima vez que você rir de uma piada, lembre-se de que os antigos romanos já compartilhavam a alegria do humor muito antes de nós. Não é divertido? Incrível, mas é verdade. Fósseis contam histórias. Você sabia que a maioria dos fósseis de dinossauros conhecidos são apenas dentes ou ossos isolados? Isso acontece porque encontrar esqueletos completos de dinossauros é extremamente raro. Em vez disso, os paleontólogos reconstituem a vida dessas criaturas antigas, estudando várias pistas deixadas para trás, como dentes, ossos, pegadas e até fezes. Esses fragmentos servem como valiosas dicas, que revelam detalhes sobre a alimentação, o habitat e o comportamento dos dinossauros. Por exemplo, um dente pode indicar qual tipo de alimento o dinossauro preferia. Enquanto isso, as pegadas fossilizadas nos dão pistas sobre como eles se moviam e interagiam com o ambiente. É como um grande quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço ajuda a montar a imagem de como era a vida milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que até o menor fóssil pode abrir um mundo de histórias. É verdade que as cidades estão perdendo moradores. Tendências recentes mostram uma mudança preocupante, com 77 das 88 áreas metropolitanas no EUA, cada uma com mais de 250 mil habitantes, enfrentando crescimento lento ou até declínio populacional. Essa tendência é impulsionada principalmente pelos altos custos de vida, congestionamento urbano e um forte desejo por uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas e famílias estão se mudando para áreas suburbanas ou rurais, em busca de espaço e preços acessíveis que as cidades movimentadas já não oferecem. A pandemia teve um papel crucial nessa transição, já que o trabalho remoto se tornou uma opção viável para muitos funcionários, permitindo que priorizassem conforto e qualidade de vida em vez da proximidade com os locais de trabalho. Por exemplo, cidades como Nova York e São Francisco viram uma saída significativa de moradores que se mudaram para áreas onde a habitação é mais acessível e há mais espaços ao ar livre. Essa saída em massa levanta questões críticas sobre o futuro dos centros urbanos.
Os planejadores urbanos irão se adaptar a essas mudanças profundas, criando ambientes que atraiam as pessoas novamente. Compreender as forças que impulsionam essa mudança demográfica é essencial para revitalizar a vida urbana e tornar as cidades atraentes mais uma vez. Por que os samurais tinham hábitos únicos no banheiro? Essa antiga classe de guerreiros tinha uma abordagem interessante para manter a prontidão, mesmo nos momentos mais pessoais. Desde cedo, os samurais eram ensinados a usar o banheiro com uma perna fora das calças. Essa prática incomum estava relacionada à necessidade de estar preparado para ataques repentinos, demonstrando sua constante atenção e mobilidade. Os samurais viveram em uma época em que o perigo podia surgir a qualquer momento, então não podiam se arriscar, nem mesmo no banheiro. Imagine ter que estar sempre alerta, mesmo em uma situação tão pessoal. O treinamento rigoroso deles abrangia não apenas a arte da luta e a estratégia, mas todos os aspectos da vida cotidiana. Essa visão sobre a cultura samurai mostra o quanto eles valorizavam a prontidão e a disciplina. É interessante pensar em como esses hábitos práticos moldaram suas lendas e histórias ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você pensar nos samurais, não se esqueça não apenas de suas espadas e armaduras, mas também de sua abordagem única para necessidades simples da vida. Você vai se surpreender. Chaser, o Border Collie, estabeleceu um incrível recorde de memória entre todos os animais. Chaser consegue identificar e trazer impressionantes 1022 brinquedos pelos nomes, mostrando que algumas raças de cães, especialmente as criadas para pastoreio, têm uma inteligência excepcional. Os Border Collies são conhecidos por sua esperteza e capacidade de realizar tarefas complexas. O dono de Chaser, um psicólogo, dedicou tempo ao treinamento, demonstrando como os cães podem entender linguagem e contexto. Esse sucesso impressionante destaca não apenas as habilidades de Chaser, mas também a profunda conexão entre humanos e seus amigos de quatro patas. Imagine jogar fetch com Chaser e ver como ela traz os brinquedos quando é chamada. Não é incrível? A memória dela desafia nossas ideias tradicionais sobre a inteligência animal e abre novas conversas sobre como entendemos e treinamos nossos pets. Você sabia que fevereiro já foi o último mês? O calendário que conhecemos hoje passou por grandes mudanças há muitos anos. Originalmente, o calendário romano tinha apenas 304 dias e começava em março, o que criava uma situação única, já que fevereiro foi adicionado depois como o último mês. Isso significava que as pessoas comemoravam o Ano Novo em março, e não em janeiro. No entanto, em 46 a.C., Júlio César decidiu que era hora de uma atualização. Ele implementou uma reforma significativa que mudou o calendário de um sistema lunar, que não se ajustava bem às estações, para um sistema solar mais confiável. Essa mudança não só adicionou mais dias, mas também criou a estrutura de 12 meses que usamos hoje. Com essa reforma, fevereiro foi movido para sua posição atual, e janeiro se tornou o primeiro mês do ano. Essa transformação fascinante mostra como nossa compreensão do tempo mudou e destaca a influência da decisão de um líder em nossa vida cotidiana. Você consegue imaginar como seria confuso se comemorássemos o Ano Novo em março? Você sabia que sua pele alimenta os ácaros da poeira? É surpreendente, mas a maior parte da poeira em casa é composta por células mortas da pele. Em média, uma pessoa perde cerca de 1,5 grama de pele todos os dias. É como se você jogasse uma pequena mão cheia de escamas de pele em sua casa todos os dias. Pense nisso. As células da pele estão sempre se renovando, enquanto seu corpo trabalha para se manter saudável, e essas escamas se soltam, se acumulando em tapetes, móveis e em vários cantos. Esse processo não é apenas inofensivo, ele sustenta um ecossistema inteiro de seres microscópicos em sua casa, como os ácaros da poeira, que se alimentam dessas células da pele. Para alguns, isso pode causar preocupação com alergias ou asma, já que a poeira pode provocar reações. Limpar regularmente ajuda a controlar os níveis de poeira e a manter a frescura do seu lar. Então, da próxima vez que você varrer ou passar o aspirador, lembre-se de que você não está apenas limpando a sujeira. Você está limpando um pequeno museu de pele, bem na sua casa. Você ouviu falar da morango gigante de Israel? Em 2021, Israel fez notícias ao cultivar o maior morango já registrado, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta se destacou bastante em comparação com os morangos comuns, que geralmente pesam cerca de 15 gramas. Imagine morder um morango do tamanho de um pequeno grapefruit. Seu tamanho enorme não foi por acaso.
As temperaturas baixas da região tiveram um papel fundamental em seu crescimento incomum. O clima mais fresco às vezes ajuda a produzir frutas maiores, retardando o metabolismo da planta, permitindo que ela cresça mais. Esse exemplo fascinante de maravilhas naturais mostra como o clima e a agricultura podem se entrelaçar, resultando em resultados incríveis. Então, se você estiver em Israel, fique de olho nesses morangos monstruosos. Quem sabe, talvez você tenha a sorte de experimentá-los. E se eu disser que empurrar iates é uma realidade? Esse termo incomum descreve como nos distraímos facilmente com várias tarefas, muitas vezes perdendo de vista o que realmente planejamos fazer. Imagine um capitão de navio tentando chegar ao seu destino, mas se distraindo constantemente, explorando águas desconhecidas. Na nossa vida cotidiana, empurrar iates acontece o tempo todo. Você pode começar a estudar para uma prova, mas de repente se pega navegando nas redes sociais ou arrumando o quarto. Embora fazer várias coisas ao mesmo tempo possa parecer produtivo, muitas vezes é contraproducente, e nos frustramos ao perceber que não alcançamos nosso objetivo principal. Compreender o empurrar iates nos ajuda a reconhecer nossos hábitos e nos incentiva a focar em uma tarefa de cada vez. Ao fazer isso, não só completamos as tarefas de forma mais eficaz, mas também sentimos uma sensação de realização. Então, como evitar distrações na próxima vez? Vamos descobrir a verdade sobre as incríveis línguas dos camaleões. Essas criaturas fascinantes são como snipers silenciosos da natureza, usando um método único para capturar presas rapidamente. Em vez de saltar ou atacar, os camaleões lançam suas línguas a velocidades impressionantes. Escondido em suas cabeças está um surpreendente sistema biológico de mola, uma bainha elástica de colágeno ao redor de um osso especializado. Quando um inseto se aproxima o suficiente, esse sistema libera energia armazenada, impulsionando a língua a uma velocidade incrível, até 2 vezes o comprimento do corpo do camaleão, em apenas 0,07 segundos. A ponta da língua brilha com muco, que gruda na presa desavisada como uma ventosa, garantindo uma pegada firme. Após capturar a refeição, músculos poderosos rapidamente puxam a língua de volta para a boca com precisão. Alguns dos camaleões menores conseguem acelerar suas línguas a mais de 50 graus, superando até mesmo caças. Essa impressionante combinação de furtividade, precisão e velocidade permite que os camaleões se alimentem de insetos ágeis, enquanto permanecem praticamente invisíveis em seus habitats folhosos. Não é apenas uma caça, é uma demonstração de brilhantismo evolutivo. A verdade é que diamantes estão no espaço. Astrônomos descobriram uma estrela incomum chamada Lucy, que é composta principalmente de carbono e oxigênio. Este enorme corpo celeste brilha intensamente e estima-se pesa incríveis 10 trilhões de bilhões de quilates, tornando-se o maior diamante conhecido do universo. A estrela foi nomeada em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e está localizada a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. O tamanho e o brilho impressionantes de Lucy nos oferecem uma nova perspectiva sobre o espaço, mostrando que o que muitas vezes consideramos pedras preciosas pode existir em formas enormes e inesperadas no cosmos. Esta descoberta não só encanta pela sua beleza, mas também fornece informações valiosas aos cientistas sobre a evolução estelar e a formação de outros elementos celestes. Você consegue imaginar o que mais está escondido entre as estrelas? Já pensou em descobrir o tesouro escondido de Montenegro, o cânion do rio Tara? Situado em uma paisagem deslumbrante, o cânion do rio Tara é uma maravilha natural que encanta os visitantes com sua beleza impressionante e aventuras emocionantes. Com cerca de 82 quilômetros de extensão e profundidades de até 1.300 metros, é o maior cânion da Europa e o segundo maior do mundo. Imagine-se na beira, olhando para baixo, em um rio verde esmeralda que serpenteia entre penhascos íngremes cobertos de vegetação exuberante. O rio Tara é famoso não apenas por suas paisagens pitorescas, mas também por suas águas cristalinas, tornando-se um destino ideal para os amantes de aventura. Rafting em águas brancas, caiaque e tirolesa pelo canyon atraem aventureiros de todo o mundo, todos em busca de uma dose de adrenalina, em um cenário que parece saído de um conto de fadas. Além da emoção, o cânion é um santuário para uma diversidade de vida selvagem. Águias majestosas voam acima enquanto espécies de plantas raras se agarram às rochas. Se você procura atividades emocionantes ou apenas deseja apreciar a beleza da natureza,
O cânion do rio Tara oferece uma experiência inesquecível para todos os visitantes. Acredite ou não, mas na Groenlândia a taxa de alfabetização é de 99%. Esse número impressionante mostra como esse pequeno país insular tem alcançado grandes avanços na educação, mesmo com apenas uma universidade. Com uma taxa de alfabetização tão alta, poderia-se imaginar que há muitas escolas e universidades espalhadas pelo vasto território gelado. No entanto, muitos groenlandeses estudam na única universidade localizada na capital, Nuuk, ou viajam longas distâncias para obter educação superior em outros lugares. Essa situação única destaca a determinação dos habitantes, que priorizam a educação. A combinação de um forte foco cultural no aprendizado e o uso de tecnologias permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades, mesmo em áreas remotas. Além disso, o governo da Groenlândia apoia ativamente a educação por meio de várias iniciativas, garantindo acesso a recursos para todas as idades. Desde o conhecimento tradicional dos inuites até as práticas educacionais modernas, a Groenlândia demonstra que é possível alcançar níveis excepcionais de alfabetização sem muitas instituições. Como uma comunidade tão pequena enfrenta desafios tão grandes com tão poucos recursos? Prepare-se para se surpreender com a origem do contador. Este personagem querido do Vila Sésamo é inspirado no folclore europeu, onde vampiros são frequentemente retratados com uma curiosidade peculiar por números. Em várias histórias, acreditava-se que essas criaturas míticas podiam contar tudo ao seu redor, desde grãos de areia até estrelas no céu. Essa característica peculiar levou os criadores do programa a desenvolver o contador como uma maneira divertida de ensinar as crianças sobre números e contagem. Seu riso marcante e frases cativantes como 1, 2, 3 tornam a matemática emocionante e interessante para os jovens espectadores. O contador incorpora o espírito brincalhão do Vila Sésamo, ao mesmo tempo que faz referência a fascinantes mitos sobre vampiros. Ao combinar educação com entretenimento, o contador não só ajuda as crianças a aprender os fundamentos da matemática, mas também as apresenta a um rico patrimônio cultural. Não é interessante como um personagem criado para divertir também pode se conectar com as eternas histórias do folclore? Você já parou para pensar por que aprender idiomas é tão importante? O momento em que começamos a aprender um novo idioma pode impactar muito nosso cérebro. Pesquisas mostram que crianças que aprendem um novo idioma desde cedo passam por mudanças significativas na estrutura cerebral, especialmente em áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal. O hipocampo é essencial para a formação da memória, enquanto o córtex pré-frontal ajuda na tomada de decisões. Quando as crianças têm contato com um segundo idioma em seus anos de formação, seus cérebros se tornam mais flexíveis e adaptáveis, facilitando a compreensão de conceitos complexos e habilidades de resolução de problemas no futuro. Esse contato precoce não só melhora as habilidades cognitivas, mas também enriquece a compreensão cultural e as habilidades de comunicação. Portanto, quanto mais cedo você começar a aprender um novo idioma, mais benefícios poderá obter para o seu cérebro. O que você acha dessa ideia para melhorar o funcionamento do cérebro? E se eu te contar sobre a Sky Tower em Auckland? Essa estrutura icônica, com 328 metros de altura, é o edifício mais alto do hemisfério sul. Ela está localizada no centro da maior cidade da Nova Zelândia e oferece vistas deslumbrantes que atraem tanto os moradores quanto os turistas. Ao subir nas plataformas de observação, você sentirá emoções incríveis, apreciando panoramas de 360 graus da cidade agitada abaixo e das águas tranquilas da Baía de Waitemata. Em um dia claro, você poderá ver a impressionante ilha de Rangitoto e as paisagens verdes ao redor. A Sky Tower não é apenas uma maravilha visual, mas também um centro de atividades com restaurantes, lojas e aventuras, como o Sky Jump, onde os amantes de adrenalina podem saltar da borda e experimentar a queda livre. Seja para tirar fotos, saborear uma refeição ou simplesmente admirar a vista. A Sky Tower é um lugar imperdível em Auckland. Você teria coragem de pular da borda? A Manchineel é realmente mortal? Esta árvore, muitas vezes chamada de Árvore da Morte, é conhecida por sua alta toxicidade. Crescendo em regiões tropicais, o suco da Manchineel pode causar queimaduras severas na pele ao contato. Seus pequenos frutos verdes, que podem parecer inofensivos, são extremamente venenosos e podem ser fatais se ingeridos.
Além disso, ao queimar a madeira dessa árvore, vapores tóxicos são liberados, podendo causar cegueira temporária. Esses perigos ressaltam a importância de estarmos cientes das ameaças ocultas da natureza. Na verdade, muitos turistas em áreas tropicais não conhecem os riscos associados a Manchineel, por isso é importante se informar. Mantendo-se informado, podemos aproveitar a beleza desses lugares, respeitando seus perigos potenciais. Na próxima vez que você explorar a floresta tropical, não se esqueça de prestar atenção a essa árvore enganadora. Ela serve como um poderoso lembrete de como a natureza pode surpreender e nos desafiar. Então você já encontrou plantas perigosas em suas aventuras? Você ficará surpreso ao descobrir que os lagostas evoluíram. No século 1700, os lagostas eram tão comuns que eram consideradas comida para os pobres, muitas vezes servidas a prisioneiros em condições difíceis. Famílias que viviam na costa podiam facilmente pescar lagostas, tornando-as um prato barato e acessível. No entanto, a percepção sobre os lagostas começou a mudar ao longo dos séculos. Com o aumento da popularidade de seu sabor e textura únicos, os lagostas se transformaram de comida do dia a dia em um deleite desejado. Agora, quando você pensa em lagostas, imagine jantares requintados, onde os preços podem ser exorbitantes. É irônico que esses moluscos, que um dia alimentaram os pobres, agora sejam destaque em restaurantes caros ao redor do mundo. Essa incrível mudança no status das lagostas destaca como os valores sociais podem mudar com o tempo, transformando o que antes era considerado um fardo em um símbolo de luxo e alta gastronomia. Acredite ou não, mas o morcego Bumblebee é minúsculo. Esse incrível ser é o menor mamífero do mundo, medindo menos de 30 milímetros. Imagine um morcego que cabe na palma da sua mão. Encontrado em algumas regiões da Tailândia e Mianmar, esse pequeno morcego tem uma envergadura de cerca de 15 centímetros, muito maior que seu corpo. Devido ao seu tamanho diminuto, ele pode voar em busca de insetos, que são sua principal fonte de alimento. Os morcegos Bumblebee têm uma aparência única, com características delicadas, que os fazem parecer pequenas abelhas voadoras, daí o nome. Esses morcegos se adaptam bem ao seu habitat natural, se abrigando em cavernas ou sob folhas de palmeira, onde estão protegidos de predadores. Apesar de seu tamanho, eles desempenham um papel importante no ecossistema, controlando a população de insetos. Infelizmente, suas populações estão ameaçadas pela perda de habitat e pelas mudanças climáticas. Ao aprender mais sobre esses animais fascinantes, podemos valorizar melhor as maravilhas da natureza e a importância de preservar seus habitats. Incrível, mas a casca de laranja é saudável. Muitas pessoas adoram a polpa doce e suculenta da laranja, mas muitas vezes esquecem das cascas, que na verdade são muito nutritivas. As cascas contêm mais fibras do que a própria fruta, tornando-se uma ótima adição à sua dieta se você deseja melhorar a digestão. Além disso, as cascas são ricas em antioxidantes, que ajudam a combater inflamações e promovem a saúde do coração. Essas substâncias podem reduzir o risco de doenças crônicas. Curiosamente, no século XIX, as laranjas eram consideradas uma iguaria e o suco de laranja estava disponível apenas para os ricos. Hoje, o suco de laranja é um produto amado, presente em lares ao redor do mundo, graças ao seu sabor refrescante e propriedades benéficas. Então, da próxima vez que você comer uma laranja, pense em como usar as cascas. Quais maneiras criativas você pode imaginar para adicioná-las aos seus pratos? Difícil de acreditar, mas este hotel é antigo. O Hotel Nishiyama Onsen Kyunkan, no Japão, recebe hóspedes desde o ano 705 d.C., o que o torna mais velho que 1.300 anos. Localizado confortavelmente nas montanhas pitorescas do Japão, este incrível hotel é administrado pela mesma família há gerações, criando um rico legado de hospitalidade. Imagine as histórias que essas paredes podem contar, desde samurais até viajantes modernos. Aqui você pode não apenas desfrutar de prazeres tradicionais japoneses, como banhos em fontes termais curativas, mas também admirar a arquitetura histórica que reflete a beleza de séculos passados. Cada quarto pode te transportar para o passado, enquanto oferece comodidades modernas. Ficar aqui não é apenas uma pausa, é como dar um passo em um museu vivo, que honra a história e as tradições familiares. Quantos lugares podem se orgulhar de um legado e charme tão únicos? Difícil de acreditar, mas um turista encontrou o local da queda de um meteorito.
Joel Lupin, um viajante canadense, pode ter descoberto um tesouro escondido do espaço enquanto explorava as belezas de Quebec. Usando o Google Earth, ele notou uma estranha estrutura redonda na região de Côte-Nord, que chamou sua atenção. Essa forma intrigante, cercada por um lago, despertou sua curiosidade e o levou a compartilhar sua descoberta com um geofísico. Especialistas estão empolgados, pois essa formação parecida com uma cratera pode ser os restos de um impacto de meteorito que ocorreu há milhões de anos. Essas descobertas não apenas nos lembram da história dinâmica do nosso planeta, mas também abrem novas oportunidades para pesquisas científicas. Se isso se confirmar, o local pode fornecer informações valiosas sobre o passado geológico da Terra e os eventos que o moldaram. Quem sabe que outros segredos o céu ainda esconde? Um fato interessante sobre a tecnologia CAPTCHA. CAPTCHA, que significa teste público completo e automatizado para diferenciar computadores de humanos, desempenha um papel importante em nossas experiências online diárias. Você encontra CAPTCHA quando precisa confirmar que não é um robô ao criar uma nova conta ou fazer uma compra. As CAPTCHAs servem para distinguir usuários humanos de bots automáticos e geralmente incluem tarefas como reconhecer texto distorcido ou selecionar imagens específicas. No entanto, com o avanço da tecnologia, alguns sistemas complexos de inteligência artificial encontraram maneiras de contornar essas medidas de segurança. Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro. Como podemos nos manter à frente desses IAs inteligentes? Pesquisadores estão constantemente desenvolvendo novos métodos de CAPTCHA, mas é um jogo de gato e rato. Compreender essa tecnologia não só ajuda a manter a segurança de nossos espaços online, mas também destaca a dinâmica em rápida mudança entre humanos e máquinas. Difícil de acreditar, mas águias carecas voam alto. A águia careca, um poderoso símbolo da liberdade americana, pode alcançar alturas incríveis de até 3.000 metros. Imagine uma criatura que voa acima do mundo, deslizando sem esforço sobre as nuvens, enquanto observa o chão abaixo. Essas aves magníficas possuem uma visão notável, que lhes permite enxergar um peixe nadando em um rio, ou um pequeno mamífero escondido na grama, a quilômetros de distância. Sua visão aguçada não é apenas uma maravilha da natureza, é essencial para sua sobrevivência como caçadoras habilidosas. Quando localizam sua presa, as águias carecas podem mergulhar a velocidades impressionantes, chegando a 160 km/h. Ao recolherem suas asas e mergulharem, você pode ver a perfeita combinação de graça e força bruta. Essa combinação é uma das razões pelas quais as águias carecas conquistaram um lugar tão respeitado na cultura americana. Na próxima vez que avistar essa ave majestosa deslizando pelo céu, lembre-se, não é apenas uma exibição de beleza, mas uma caça de alto risco que reflete a resiliência e a magnificência da natureza. Por que as zebras raras chamam nossa atenção no Quênia? Recentemente foram vistas zebras únicas no Quênia, com cores incomuns devido a mutações genéticas. Essas zebras não têm as tradicionais listras pretas e brancas. Em vez disso, seus padrões distintos as destacam na savana. Esse fenômeno não apenas surpreende os amantes da vida selvagem, mas também ressalta a importância da conservação ambiental. Proteger esses seres incríveis é crucial, pois sua raridade pode revelar muito sobre a saúde de seus habitats. Ao estudar essas zebras, os cientistas esperam aprender mais sobre a diversidade genética e seu papel na sobrevivência. A presença de uma vida selvagem tão única enfatiza a necessidade de preservar os ecossistemas para as futuras gerações. Sempre que alguém avista uma dessas zebras, isso nos lembra do que está em jogo. Se perdermos esses animais extraordinários, perderemos uma parte valiosa da biodiversidade do nosso planeta. Não está na hora de prestar atenção na proteção dessas espécies maravilhosas? É verdade que bucks vem de peles de veado. A palavra bucks para dólares surgiu no início dos anos 1700. Naquela época, peles de veado, também chamadas de bucks, eram frequentemente usadas como meio de troca e moeda não oficial. Esse uso único das peles de veado mostra como as pessoas se adaptaram ao seu ambiente e usaram os recursos disponíveis para o comércio. Imagine um tempo em que um barril de uísque custava apenas 5 bucks. Curiosamente, essa palavra se manteve ao longo dos séculos, destacando a importância dos veados no comércio americano primitivo. Embora hoje pensemos em dólares como moeda de papel, o termo bucks permaneceu, lembrando-nos da nossa história comercial. É incrível como a linguagem evolui e preserva pedaços da história.
Então, da próxima vez que você pegar sua carteira, lembre-se de que seus dólares têm raízes selvagens ligadas à natureza. O Pato, um enorme edifício em forma de pato localizado em Long Island, é uma atração única que realmente se destaca. Construído em 1931, ele foi inicialmente projetado para vender ovos de pato e mostrava uma abordagem incomum para atrair clientes em uma época em que atrações de estrada estavam se tornando populares. Hoje, essa construção excêntrica se transformou em uma loja turística favorita, atraindo visitantes com seu design divertido e charme. Ao se aproximar do edifício, é difícil não sorrir para seu enorme bico e fachada amarela brilhante. Dentro você encontrará uma variedade de souvenirs com patos e produtos locais, tornando-o um lugar ideal para famílias e turistas. O Pato não vende apenas produtos. Ele oferece um pedaço da cultura americana e uma ótima oportunidade para fotos no seu álbum. Então, se você estiver em Long Island, por que não visitar essa incrível atração? O que realmente influencia o branding da cerveja? A cerveja Carlsberg usou o símbolo da suástica em seu logotipo até 1940, refletindo uma conexão com crenças culturais antigas. Originalmente, a suástica simbolizava prosperidade, harmonia e sorte em várias culturas. No entanto, com a mudança do cenário político durante a ascensão do regime nazista, esse símbolo passou a ter um significado sombrio, associado ao ódio e à tirania. A decisão de abandonar a suástica no branding da Carlsberg mostra como símbolos históricos podem mudar de significado devido ao contexto social e político. Isso nos lembra que algo que antes representava algo positivo pode rapidamente ser manchado por associações negativas. Essa mudança no uso de símbolos abre um debate mais amplo sobre como as empresas adaptam suas identidades e branding em resposta aos valores sociais em mudança, como as marcas escolhem seus logotipos hoje. Novidades incríveis sobre o piloto automático e o status da pequena. A questão sobre uma menina de 2 anos chamada Uzia e seu lugar na América desperta interesse. A discussão gira em torno da tecnologia do piloto automático e se devemos considerar crianças pequenas como Uzia como membros dos EUA. Esse debate está ligado a um tema mais amplo sobre inovações no transporte, especialmente sobre como novas tecnologias estão mudando a abordagem do nosso país em relação à regulamentação e cidadania. Enquanto isso, a DN América está criando ativamente oportunidades e empregos permanentes para muitas pessoas. Essa combinação de automação e ambições humanas levanta questões importantes, como equilibrar o progresso tecnológico com os valores de cidadania e comunidade. À medida que mais famílias enfrentam essas mudanças, o caso único de Uzia pode mostrar como as inovações afetam até os menores entre nós. O que você acha que isso significa para as futuras gerações? Você não vai acreditar no que a poluição dos carros causa. Sempre que você dirige, seu carro emite cerca de 0,45 kg de poluentes a cada 40 km. Com milhões de carros nas nossas estradas, isso resulta em uma enorme quantidade de emissões prejudiciais que afetam nossa saúde e o meio ambiente. Esses poluentes podem causar problemas sérios, como doenças respiratórias e mudanças climáticas. Por isso é importante repensar nossa forma de transporte. É por isso que carros com baixo consumo de combustível e fontes de energia alternativas, como os elétricos ou o transporte público, estão se tornando cada vez mais populares. Mudar para essas opções mais ecológicas pode reduzir significativamente nossa pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar. À medida que enfrentamos a crescente ameaça das mudanças climáticas, explorar métodos inovadores de transporte pode se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Como podemos trabalhar juntos para minimizar nosso impacto no planeta e inspirar outros a se juntarem a essa causa? Acredite ou não, nossos cérebros continuam a se desenvolver até os 25 anos. Essa jornada fascinante envolve o desenvolvimento gradual de diferentes áreas do cérebro, sendo que os lobos frontais se desenvolvem mais lentamente. Essas partes importantes do cérebro são responsáveis pelo planejamento, lógica e tomada de decisões. Você pode se perguntar por que isso é importante. Isso explica por que adolescentes e jovens às vezes tomam riscos ou decisões impulsivas. Nesses anos, a conexão entre emoções e razão ainda está se ajustando. À medida que esse desenvolvimento continua até a metade dos 20 anos, você notará que as pessoas se tornam melhores em planejar, gerenciar suas emoções e tomar decisões sábias. Não se trata apenas de idade, é uma incrível capacidade do cérebro de crescer e se adaptar.
Compreender isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos com os jovens quando enfrentam decisões importantes na vida. Então, da próxima vez que você ver um jovem enfrentando dificuldades, lembre-se, eles ainda estão se desenvolvendo de uma maneira fascinante. O que realmente acontece quando as plantas se reproduzem artificialmente? Algumas sementes artificiais, uma inovação na tecnologia agrícola, podem crescer sem polinização. Isso significa que essas sementes não dependem de abelhas, borboletas ou outros polinizadores para se desenvolver. Em vez disso, elas utilizam métodos modernos que permitem que a planta se reproduza de forma eficaz por conta própria. Imagine um jardim cheio dessas plantas resistentes, prosperando em locais onde os polinizadores podem ser escassos devido às mudanças climáticas ou à perda de habitat. Essa tecnologia não só aumenta a colheita, mas também garante uma produção de alimentos mais confiável para os agricultores. Ao reduzir a dependência de polinizadores, os agricultores têm mais controle sobre seus processos de produção, o que pode ser crucial diante de desafios globais, como a segurança alimentar. Poderiam as sementes artificiais ser a chave para uma agricultura mais sustentável no futuro? Você já se perguntou por que o Monte Olimpo é tão enorme? O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva a 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Uma das razões para esse crescimento incrível é a geologia única de Marte. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas se movem e se deslocam, Marte tem pouca atividade tectônica. Isso significa que a lava pode fluir e se acumular livremente por bilhões de anos, permitindo que o Monte Olimpo cresça continuamente. Além disso, a gravidade em Marte é mais baixa do que na Terra, o que permite que as estruturas vulcânicas se elevem sem desmoronar sob seu próprio peso. A combinação desses fatores resulta em uma formação impressionante que domina a paisagem marciana. Portanto, da próxima vez que você olhar para imagens de Marte, lembre-se de que o Monte Olimpo é um gigante, moldado pela tranquilidade do planeta e sua gravidade leve, erguendo-se orgulhosamente para todos verem. Você sabia que a chuva de cor de sangue realmente pode acontecer? Esse fenômeno incomum ocorre quando ventos fortes levantam partículas de areia do deserto e as levam para altas altitudes na atmosfera. Quando essas pequenas partículas se misturam com a chuva, a água pode adquirir um tom avermelhado, criando a impressão de que está sangrando. Normalmente, isso é observado em regiões áridas durante tempestades de poeira intensas. Claro, não é sangue de verdade, mas a visão pode ser impressionante e assustadora. A areia, frequentemente de lugares como o deserto do Saara, é levantada nas nuvens a grandes distâncias, às vezes percorrendo centenas de milhas, antes de se misturar com a precipitação. Quando a chuva cai, ela pode deixar manchas enferrujadas nas superfícies, surpreendendo e intrigando as pessoas. Então, da próxima vez que você ver uma chuva estranha, lembre-se da fascinante conexão entre poeira e clima. Você sabia que o macarrão mais longo do mundo tem mais de 9.000 pés? Em 2017, a empresa chinesa Shangnian Food Comber Limited quebrou um incrível recorde ao criar um macarrão com 9.843 pés de comprimento. Para essa conquista culinária, foram necessários 88 libras de farinha e 6,9 galões de água, mostrando a habilidade dos chefes e a magia das técnicas tradicionais de preparo de macarrão. Após 17 horas de preparação cuidadosa, o épico macarrão estava pronto para ser servido. Mas o que aconteceu com toda essa massa? O macarrão foi habilidosamente dividido em 400 porções, para que os funcionários pudessem compartilhar essa incrível conquista. Este evento notável não só destaca a rica história do macarrão na culinária chinesa, mas também demonstra a criatividade e o trabalho em equipe necessários para criar um prato tão extraordinário. Imagine-se sentado à mesa com um prato de macarrão que tem mais de 3 campos de futebol de comprimento. Não é incrível como a comida pode unir as pessoas e, ao mesmo tempo, expandir os limites do possível? No Centro de Conservação da Natureza, Croc World, na África do Sul, Henry, o crocodilo mais velho registrado, se tornou uma lenda viva. Em dezembro de 2024, ele vai completar 124 anos. Henry não é apenas velho, mas também enorme. Pesa mais de 500 quilos e mede 5 metros de comprimento. Desde sua chegada ao parque em 1985, ele encanta os visitantes com seu tamanho impressionante e seu temperamento calmo. Todos os dias você pode vê-lo tomando sol, suas escamas brilhando, enquanto curiosos se reúnem ao seu redor.
A longa vida de Henry traz informações interessantes sobre o comportamento dos crocodilos e os esforços para sua conservação. Sua presença aumenta a conscientização sobre a preservação do habitat, lembrando a todos da importância de proteger essas criaturas antigas. Portanto, se você estiver no parque, não perca a chance de conhecer esse incrível réptil e testemunhar uma história viva. O que realmente faz os lobos uivarem na natureza? Embora possa parecer romântico e mítico, o uivo dos lobos tem um significado muito mais prático do que apenas cantar para a lua. Esses sons característicos desempenham várias funções importantes. Primeiro, os lobos usam o uivo para se comunicar com os membros de sua matilha. É como um chamado, permitindo que eles se verifiquem e coordenem seus movimentos, especialmente em grandes territórios. Além disso, o uivo ajuda a estabelecer território. Ele avisa outras matilhas de lobos que a área está ocupada e os incentiva a se manterem afastados. Curiosamente, o uivo também pode funcionar como um sinal de GPS, ajudando os membros dispersos da matilha a se encontrarem entre florestas ou montanhas. Portanto, da próxima vez que você ouvir o uivo de um lobo à noite, lembre-se de que não é apenas um som bonito, é uma comunicação vital para manter a matilha unida e segura em sua área. Você vai se surpreender ao conhecer a invenção de Tesla. Em 1898, o gênio inventor Nikola Tesla apresentou ao mundo a tecnologia de controle remoto, demonstrando um barco controlado por ondas de rádio. Este dispositivo inovador foi um dos primeiros sinais do futuro das comunicações sem fio e da automação. No entanto, levou quase 6 décadas para que essa ideia se tornasse realidade em nossas casas. Os primeiros controles remotos para televisores surgiram em 1956, trazendo um novo nível de conforto para o dia a dia. Imagine a alegria de estar no sofá, trocando de canal, sem precisar se levantar. Esse avanço tecnológico abriu caminho para muitos dispositivos que controlamos sem fio hoje, desde nossos serviços de streaming favoritos até gadgets inteligentes para casa. A visão de Tesla inspirou engenheiros posteriores e mudou nossa vida cotidiana. Quais outras surpresas esse gênio preparou para o futuro? Os doces assobiantes são incrivelmente divertidos e barulhentos. Essas iguarias japonesas conhecidas como fuku tamago têm a habilidade única de emitir um assobio alegre quando você sopra nelas. Ao contrário dos doces comuns que derretem na boca, essas guloseimas brincalhonas transformam o lanche em um jogo divertido. As crianças adoram tentar fazer o assobio perfeito, o que muitas vezes resulta em momentos engraçados e muitas risadas. No entanto, essa diversão tem seu preço. Os pais podem precisar tampar os ouvidos quando os sons alegres enchem o ar. O design desses doces, que combina um sabor doce com uma função brincalhona, os torna populares em festas e eventos. Além disso, é uma ótima maneira de entreter as crianças e apresentar a cultura japonesa. Então, da próxima vez que você ver esses doces coloridos, lembre-se de que eles não são apenas guloseimas, mas também uma fonte de diversão. O que você vai pensar depois de fazer seu primeiro assobio? Você consegue imaginar que cozinhar pode ser perigoso? Alguns compostos químicos que encontramos frequentemente na cozinha podem se tornar prejudiciais se usados incorretamente. Por exemplo, a noz moscada. Em pequenas quantidades, é uma ótima especiaria que realça o sabor de tortas e biscoitos. Mas em doses altas, a noz moscada pode causar alucinações, convulsões e, em casos extremos, até a morte. Como isso é possível? A substância ativa da noz moscada, a miristicina, interage com nosso cérebro como algumas drogas, resultando em efeitos estranhos. Isso nos lembra que muitos ingredientes comuns têm um lado obscuro se não os usarmos com sabedoria. É ainda mais surpreendente que outras substâncias comuns, como sal e açúcar, também podem ser perigosas se usadas de forma inadequada. Cozinhar é uma arte, mas é importante respeitar os ingredientes e entender seu impacto. Portanto, da próxima vez que você temperar seu prato favorito, lembre-se de que até os ingredientes mais inofensivos podem ter consequências sérias se não forem manuseados corretamente. Você sabia que cerca de 25% das reservas de ouro do mundo estão armazenadas em um cofre sob Manhattan? Isso surpreende muitas pessoas. Esse cofre, parte do Banco da Reserva Federal de Nova York, contém uma quantidade impressionante de barras de ouro, avaliadas em mais de 200 bilhões de dólares. O ouro é guardado de forma segura em um enorme complexo subterrâneo, projetado para resistir a desastres naturais e roubos.
O banco possui rigorosas medidas de segurança, incluindo segurança armada e vários níveis de autenticação para acessar o cofre. Curiosamente, esse ouro pertence não apenas aos Estados Unidos, mas também a diversos países e organizações internacionais, tornando um verdadeiro tesouro mundial. O cofre se tornou um símbolo de segurança financeira e estabilidade, mesmo em tempos de mudanças econômicas. Não é incrível que tanta riqueza esteja escondida bem debaixo de uma das cidades mais movimentadas do planeta? Imagine um portal ligando Nova York e Dublin. No ponto mais estreito, essa conexão incrível acontece através de uma tela redonda especial, que transmite vídeo em tempo real entre duas cidades icônicas. Imagine estar na Times Square e ver pessoas em Dublin bem na sua frente. Essa tecnologia inovadora permite comunicação instantânea, criando a sensação de estar ao lado de alguém a milhares de milhas de distância. O portal não só mostra paisagens deslumbrantes e ruas movimentadas de ambas as cidades, mas também permite que as pessoas compartilhem momentos e experiências de forma imediata. Essa tecnologia está mudando a nossa maneira de interagir e nos conectar a longas distâncias, unindo culturas e comunidades como nunca antes. Com tais avanços, quem sabe o que o futuro nos reserva? Veremos mais desses portais ao redor do mundo, fortalecendo nossos laços globais? Vamos revelar a verdade sobre a discriminação etária. A discriminação por idade é um problema sério que afeta muitas pessoas, especialmente os mais velhos. Hollywood é um exemplo claro, onde muitas atrizes talentosas têm dificuldades para encontrar papéis à medida que envelhecem. Recentemente, Sally Field, de 77 anos, compartilhou sua experiência no podcast de Julia Louis-Dreyfus, discutindo abertamente o preconceito que as atrizes mais velhas enfrentam. Mas esse problema não se limita apenas ao entretenimento. Ele aparece em várias indústrias, onde trabalhadores mais velhos têm dificuldades para conseguir emprego ou promoções. Um caso notável é a ação judicial de Deborah Violate contra a Disney, que mostra como o preconceito etário é um problema social amplamente disseminado que precisa ser resolvido. É importante que os locais de trabalho reconheçam o valor da experiência e das perspectivas únicas que os mais velhos podem trazer. Afinal, a idade nunca deve definir as habilidades ou a contribuição de uma pessoa. E se eu disser que existem 6.000 tipos de gramíneas? Acredite ou não, mas as gramíneas são uma das famílias de plantas mais diversas do nosso planeta. Desde os gramados verdes em nossos quintais até as vastas savanas na África, essas plantas incríveis desempenham um papel importante nos ecossistemas ao redor do mundo. A maioria das pessoas vê a grama como algo simples que cresce sob os pés, mas ela vem em várias formas e tamanhos, cada uma adaptada a viver em diferentes condições. Você sabia que o bambu, um tipo de gramínea, pode crescer até 3 pés em um dia? As gramíneas também servem de alimento para muitos animais. Ajudam a prevenir a erosão do solo e até contribuem para a nossa dieta, através de grãos como trigo, arroz e milho. Então, da próxima vez que você andar sobre a grama, lembre-se de que não é apenas uma cobertura comum do solo. É uma família diversificada de mais de 6.000 espécies, cada uma desempenhando seu papel na rica tapeçaria da vida na Terra. Você já viu a magia do cinema em ação? A famosa cena do banheiro em Mary Poppins é um ótimo exemplo de como os cineastas usaram truques de câmera em vez de efeitos especiais. Em vez de magia real, o diretor Robert Stevenson e sua equipe aplicaram técnicas como perspectiva forçada e efeitos práticos para criar a ilusão de que Mary e as crianças estavam se divertindo em um mundo mágico. Eles combinaram esses truques com acrobacias práticas e um timing preciso, tornando a cena dinâmica e envolvente. Essa abordagem inovadora ajudou a definir o estilo encantador do filme e mostrou o poder da cinematografia na narrativa. Os espectadores ainda se maravilham com essa cena, pois ela nos lembra que a criatividade no cinema muitas vezes significa pensar fora da caixa. A beleza não está apenas nos efeitos especiais, mas também em como a câmera pode transformar a realidade. Então, da próxima vez que você assistir a um filme clássico, pense na habilidade por trás desses momentos mágicos. O que você acha como eles criaram suas cenas favoritas? Você sabia que a família real já foi germânica? Em um momento histórico, a família real britânica mudou seu nome, da dinastia Saxe-Coburgo e Gotha para Windsor, devido ao crescente sentimento anti-alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Com o aumento da tensão, a Alemanha passou a ser vista como o principal inimigo, tornando as raízes germânicas da família real politicamente sensíveis. Para evitar reações negativas e fortalecer a unidade nacional,
O rei Jorge V tomou uma decisão ousada em 17 de julho de 1917, emitindo uma proclamação real que oficialmente adotou o nome Windsor, inspirado no Castelo de Windsor, uma das residências favoritas da monarquia. Essa mudança de nome não foi apenas uma formalidade, refletiu um desejo mais amplo de solidariedade entre o povo britânico, que se unia contra a guerra. É surpreendente como os nomes podem ter tanta importância na história. O que você acha dessa decisão real? Você sabia que na Flórida é proibido andar de skate sem licença? Essa regra foi criada para aumentar a segurança dos skatistas e reduzir comportamentos arriscados que podem causar acidentes. A lei garante que os skatistas sejam responsáveis e estejam atentos ao que acontece ao seu redor enquanto se divertem. É importante que os skatistas na Flórida verifiquem se precisam de permissões antes de sair para as ruas. Ignorar essa exigência pode trazer problemas legais e colocar em risco a segurança deles e das pessoas ao redor. Então, se você gosta de andar de skate, fique por dentro das regras locais e não esqueça de obter sua licença. Quem diria que se manter seguro também significa seguir a lei? Você já se perguntou por que Hillary Clinton inspira tantas pessoas? Recentemente, em uma pesquisa nacional, Hillary Clinton foi eleita a mulher mais admirada no 60-60. E isso não é surpresa. Sua inteligência e força a tornaram uma figura importante na política e na vida pública americana por décadas. Desde seu tempo como primeira-dama até seu papel como secretária de Estado, ela superou barreiras e defendeu questões como saúde e direitos das mulheres. Muitos a admiram por sua sinceridade, frequentemente abordando temas difíceis que outros evitam. Essa admiração na pesquisa reflete sua habilidade de se conectar com diferentes gerações, conquistando respeito não apenas por suas conquistas, mas também por sua resiliência diante das dificuldades. Concordando ou não com suas políticas, sua influência e impacto na sociedade são inegáveis. Quais qualidades, na sua opinião, tornam uma pessoa digna de admiração? Surpreendente, mas o vitiligo realmente brilha sob luz negra. Quando a luz negra ilumina a pele afetada pelo vitiligo, acontece um espetáculo interessante. Essa condição de pele, conhecida por causa de Michael Jackson, causa manchas claras na pele que se destacam do resto. No entanto, sob luz negra, essas áreas pigmentadas e despigmentadas emitem um brilho intenso, aparecendo em tons amarelos, verdes ou azuis. Isso ocorre porque a falta de melanina nas áreas afetadas reage de maneira diferente à luz ultravioleta. Essa fluorescência incomum pode ser impressionante, transformando o que pode ser visto como uma imperfeição da pele em uma apresentação visual fascinante. É um lembrete intrigante de como nossos corpos podem interagir com a luz de maneiras inesperadas. Portanto, da próxima vez que você ver alguém com vitiligo, pense nesse segredo brilhante escondido sob a superfície. Você pode se surpreender. Gary Kremen, o fundador do Match.com, perdeu sua namorada para um homem que ela conheceu na plataforma de namoro que ele mesmo criou. Imagine dedicar sua energia a um serviço que conecta pessoas e, no final, perder seu amor. Kremen desenvolveu o Match.com em 1995, acreditando no poder da tecnologia para unir as pessoas. No entanto, enquanto ele ajudava outros a encontrar suas almas gêmeas, sua namorada se apaixonou por alguém que usava o site. Esse caso destaca o lado imprevisível dos relacionamentos na era digital, onde conexões podem se formar ou se desfazer de maneiras inesperadas. Hoje, a experiência de Kremen serve como um aviso sobre as complexidades do amor e do namoro, mesmo para aqueles que criam as ferramentas para isso. Quem poderia imaginar que um site de namoro poderia levar a tal ironia? Difícil de acreditar, mas Londres é uma enorme floresta urbana. Com 21% de cobertura arbórea, Londres orgulhosamente ostenta o título de maior floresta urbana do mundo. Esta cidade extensa tem quase a mesma quantidade de árvores que seus 9 milhões de habitantes. Imagine caminhar por uma floresta vibrante no coração de uma metrópole agitada. A vasta copa das árvores não só embeleza Londres, mas também desempenha um papel importante na melhoria da qualidade do ar, na redução da poluição sonora e na criação de habitats para a vida selvagem. Você pode ver esquilos, pássaros e até mesmo raposas raras nos parques urbanos. A importância dessas árvores é inestimável. Elas ajudam a combater as mudanças climáticas, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio.
Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando pelas ruas de Londres, lembre-se de que ao seu redor existem não apenas edifícios, mas também um ecossistema próspero que sustenta tanto a natureza quanto a vida urbana. Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre a mandíbula humana. Ela pode exercer uma pressão poderosa ao morder, de 120 a 160 libras por polegada quadrada, o suficiente para quebrar um osso. Essa força impressionante significa que uma pessoa pode morder um dedo tão facilmente quanto mastigar uma cenoura, mas a maioria das pessoas nunca pensa sobre isso. Por quê? Barreiras psicológicas e nossos instintos desempenham um papel enorme. Sabemos que isso é errado e prejudicial, então não agimos com base nesse potencial, mesmo que tecnicamente possamos. Essa força da mandíbula se reflete em horrores e na literatura de zumbis, muitas vezes exagerando o lado sombrio da humanidade. No entanto, na verdade, essa força está mais relacionada à sobrevivência e alimentação do que à agressão. É surpreendente pensar sobre nossa anatomia. Embora nossas mandíbulas sejam feitas para a força, elas também nos lembram de nossas escolhas morais. Então, da próxima vez que você estiver mordendo algo crocante, aprecie essas mandíbulas fortes, mas lembre-se de seu verdadeiro propósito. Pouca gente sabe, mas ideias geniais podem surgir de tragédias. Rob, um diretor do Canadá, passou por uma experiência traumática na infância ao perder o olho direito. Em vez de deixar que isso definisse sua vida, Rob decidiu transformar seu problema pessoal em uma incrível inovação. Ele usou suas habilidades criativas e técnicas para criar uma microcâmera sem fio que se encaixa diretamente em seu prótese. Essa invenção inteligente permite que ele capture imagens de uma perspectiva que a maioria de nós nunca experimentará, oferecendo uma visão única do mundo ao nosso redor. Embora Rob não tenha recuperado a visão, sua invenção lhe dá a oportunidade de explorar e documentar a vida de uma maneira que outros não podem. Usando sua experiência, Rob não apenas supera dificuldades, mas também inspira outros a ver problemas de forma diferente. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar uma centelha de criatividade que leva a soluções revolucionárias. Que outras inovações podem surgir de experiências pessoais? O chá realmente tem uma história rica? Com certeza, o chá não é apenas uma bebida, é uma viagem fascinante através do tempo e das culturas. Ele surgiu na antiga China, onde, segundo a lenda, o imperador Shen Nong o descobriu por acaso. O chá se entrelaçou na vida de sociedades ao redor do mundo. Existem muitos tipos, desde o forte chá preto até o aromático chá de jasmim, cada um refletindo a cultura e as tradições de sua região. Por exemplo, na cultura britânica, o chá da tarde se tornou um evento social marcante, enquanto no Japão, a cerimônia do chá destaca a atenção e o respeito. Em diferentes regiões, as cerimônias e rituais do chá oferecem às pessoas a oportunidade de se conectar, compartilhar histórias e valorizar o momento. Portanto, ao desfrutar de uma xícara de chá em casa, ou ao experimentar novos sabores em um café local, você se torna parte de uma tradição milenar, repleta de sabor e significado. Acredite ou não, as Maldivas brilham à noite. Na deslumbrante costa de Vadu, ocorre um fenômeno mágico conhecido como bioluminescência. Pequenos organismos de plâncton marinho iluminam a água com uma luz azul brilhante, parecida com um céu cheio de estrelas refletido no oceano. Esse brilho aparece quando o plâncton é perturbado, geralmente pelo movimento das ondas ou por criaturas que nadam. A luz é uma forma de proteção do plâncton contra predadores, tornando-se um belo mecanismo de defesa. Os visitantes de Vadu podem testemunhar esse espetáculo incrível enquanto caminham na praia ou desfrutam de um banho noturno. Imagine-se espirrando na água que brilha como 1 milhão de estrelas. As excursões costumam destacar essa experiência, permitindo que amantes da natureza e aventureiros se conectem com o mágico mundo subaquático. Não está na hora de adicionar essa incrível visão à sua lista de viagens? Você sabia que imigrantes ajudam na inovação tecnológica? Apesar de representarem apenas 4% da população mundial, os imigrantes são responsáveis por impressionantes 20% dos fundadores de tecnologia no mundo. Essa estatística surpreendente destaca como a diversidade cultural pode inspirar criatividade e novas ideias no setor tecnológico. Quando pessoas de diferentes culturas se juntam, elas trazem diferentes perspectivas e experiências, o que muitas vezes resulta em soluções inovadoras e produtos únicos. Por exemplo, pense em grandes empresas de tecnologia, fundadas por imigrantes como Google e Intel.
O sucesso delas demonstra o enorme potencial que diferentes pontos de vista podem trazer para os negócios e a tecnologia. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais interconectado, é importante reconhecer e apoiar essa diversidade para continuar impulsionando a inovação. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma nova startup de tecnologia, lembre-se de que ela pode ter sido criada graças à rica experiência e ideias de um fundador imigrante. Você sabia que as mantas têm os maiores cérebros entre os peixes? Essas criaturas incríveis não só nadam graciosamente, mas também possuem uma inteligência impressionante. O cérebro da manta é maior do que o de qualquer outro peixe e possui áreas especiais responsáveis pelo aprendizado, resolução de problemas e comunicação. Isso indica que esses gigantes gentis podem ter um nível de inteligência que normalmente não esperamos de peixes. Por exemplo, estudos mostram que elas conseguem se reconhecer em espelhos, um sinal de autoconsciência que geralmente é observado em animais mais complexos, como golfinhos e elefantes. Essa estrutura cerebral extraordinária permite que as mantas se adaptem bem ao ambiente, se orientem de forma eficaz e até interajam umas com as outras. Imagine uma criatura que não só desliza pelo oceano, mas também pensa e aprende à sua maneira. Não é incrível que uma inteligência assim exista nas profundezas dos nossos oceanos? Acredite ou não, existem maçãs negras de diamante. Essa fruta incrível, conhecida por sua cor roxa profunda, é cultivada exclusivamente nas montanhas do Tibete, onde o ar é rarefeito e a altitude ultrapassa 3.000 metros. As condições rigorosas ajudam essas maçãs a desenvolverem seu sabor único e cor maravilhosa. Agricultores que frequentemente utilizam métodos tradicionais cultivam essas maçãs há gerações, cuidando delas em pequenos pomares localizados em encostas íngremes. A riqueza mineral do solo e a intensa luz solar em grandes altitudes criam um sabor doce e levemente ácido que não se parece com nenhuma outra variedade de maçã. É surpreendente que essas maçãs não apenas se destaquem pela aparência, mas também sejam ricas em antioxidantes e nutrientes, tornando-as tão saudáveis quanto bonitas. Como são tão raras e difíceis de produzir, tornaram-se um item valioso entre os amantes de frutas gourmet. Você já pensou em experimentar uma fruta que cresce em altitudes tão elevadas? Difícil de acreditar, mas os marinheiros adoravam o suco de torpedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros da Marinha dos Essex criaram um coquetel único, conhecido como suco de torpedo, que misturava álcool de grão a 180 graus, normalmente usado como combustível para torpedos, com suco de abacaxi doce. Embora a Marinha tentasse tornar essa bebida forte e imprópria para consumo, os marinheiros engenhosos encontravam maneiras de experimentá-la às escondidas. Essa mistura poderosa rapidamente se tornou favorita entre aqueles que serviam nos navios, provando que mesmo nas condições mais difíceis, uma boa bebida pode levantar o ânimo. Essa combinação inusitada de sabores oferecia um momento de diversão e relaxamento em meio ao caos da guerra. A lenda diz que algumas tripulações até experimentavam com outros ingredientes, mostrando sua criatividade. É um trecho fascinante da história, que revela não apenas o que estavam dispostos a fazer por uma bebida, mas também a amizade que o suco de torpedo criava. Você sabia que astronautas esquecem como andar? Depois de passar um tempo em microgravidade, os astronautas enfrentam dificuldades inesperadas ao voltar para a Terra. A microgravidade afeta o corpo humano de maneira surpreendente, enfraquecendo músculos e ossos. No espaço, a gravidade reduzida faz com que os músculos e ossos se tornem mais fracos, já que não precisam lutar contra a força gravitacional. Quando retornam ao solo firme, muitos descobrem que seus corpos precisam se adaptar novamente. Frequentemente, eles precisam do apoio de outros membros da equipe ou de médicos enquanto aprendem a andar de novo, recuperando a coordenação e o equilíbrio. Esse processo pode variar entre as pessoas. Alguns se recuperam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para recuperar a agilidade anterior. É incrível como nossos corpos se adaptam a diferentes condições, mostrando a resiliência humana e a importância da gravidade em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta, pense na incrível jornada que eles fizeram e nas dificuldades que enfrentam ao voltar para casa. Vamos revelar a verdade sobre a incrível trajetória da IBM. Fundada em 1911 como a Companhia de Tabulação e Registro, a IBM realmente mudou o mundo da tecnologia.
Esta empresa icônica apresentou o primeiro computador programável em 1944, inaugurando uma nova era tecnológica. Ao longo das décadas, a IBM evoluiu e se destacou por suas impressionantes conquistas em computação pessoal, resultando em máquinas fáceis de usar que transformaram a vida e o trabalho das pessoas. Uma de suas inovações mais conhecidas é o Watson, um sistema de inteligência artificial que se tornou uma sensação ao vencer campeões humanos no jogo Jeopardy! Mas a IBM não parou por aí. Continua sendo líder em áreas avançadas como computação em nuvem e tecnologias quânticas. Essas tecnologias prometem revolucionar indústrias, processando informações de maneiras que nunca imaginamos. Graças à incessante busca da IBM por inovações, empresas e pesquisadores em todo o mundo têm acesso às ferramentas necessárias para resolver alguns dos maiores problemas globais. O que você acha que será a próxima invenção revolucionária da IBM? Prepare-se para se surpreender com a incrível longevidade dos morcegos. Você sabia que os morcegos podem viver até 40 anos? Isso é muito tempo para esses pequenos mamíferos. Na verdade, se compararmos a longevidade com o tamanho, apenas 19 espécies de mamíferos vivem mais do que os humanos, e 18 delas são morcegos. Essa durabilidade impressionante desafia a ideia comum de que os animais pequenos geralmente têm vidas curtas. Graças à sua biologia única, os cientistas buscam estudar os morcegos para entender os segredos do seu envelhecimento e sua notável resistência a doenças. Esses conhecimentos podem abrir caminho para avanços médicos que um dia podem beneficiar também os humanos. Imagine o que podemos aprender com essas maravilhas voadoras. Com sua longa vida, os morcegos guardam chaves para mistérios que podem revelar novas abordagens para a saúde e longevidade de todas as espécies, inclusive a nossa. Não é incrível que estudar essas criaturas possa nos ajudar a viver mais e com mais saúde? Você já andou em uma locomotiva histórica na Austrália? A locomotiva Puffing Billy, localizada nas belas montanhas Dandenong, a leste de Melbourne, oferece uma viagem única por paisagens deslumbrantes. Construída no início dos anos 1900 para transportar madeira das florestas verdes, ela tem uma história fascinante. Após muitos anos de abandono, Puffing Billy foi resgatada do esquecimento e cuidadosamente restaurada, tornando-se uma atração turística popular. Enquanto você desliza pelos trilhos, poderá apreciar vistas incríveis de altos eucaliptos, samambaias vibrantes e uma fauna encantadora, sentindo a nostalgia das viagens de trem. Os vagões abertos permitem que você sinta o vento e ouça o som característico da locomotiva. Se você ama história, natureza ou simplesmente busca experiências inesquecíveis, essa viagem de trem é perfeita para você. Na próxima vez que estiver em Melbourne, não deixe de andar no Puffing Billy e aproveite uma aventura que combina a história e a beleza da natureza. A surpreendente verdade sobre a longa espera por A Lista de Schindler. O lendário diretor Steven Spielberg levou mais de 10 anos para trazer A Lista de Schindler à vida. Muitos não sabem que Spielberg se sentia emocionalmente despreparado para o tema complexo e pesado do filme, que aborda o Holocausto e os esforços de um homem para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que a seriedade do assunto exigia sensibilidade e habilidade excepcionais. Spielberg afirmou que queria fazer o filme quando pudesse fazê-lo da maneira certa. Assim, quando finalmente o lançou em 1993, sua abordagem cuidadosa resultou em um poderoso clássico que ressoou profundamente com o público. O filme ganhou 7 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme, e é frequentemente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A hesitação inicial de Spielberg destaca a importância de estar preparado para abordar histórias complexas de maneira significativa. Você percebeu como os cães aumentam nossa confiança? Pesquisas mostram que a presença de um cão pode ter um grande impacto nas interações sociais, especialmente em relação à confiança e à comunicação. Na verdade, mais de 80% das pessoas relatam se sentir mais relaxadas e confiantes ao iniciar uma conversa com alguém atraente que tem um cachorro. Isso acontece porque os cães funcionam como ímãs sociais, ajudando a aliviar a tensão em situações potencialmente desconfortáveis. Imagine que você está passeando no parque e vê alguém interessante. Ter um amigo peludo pode transformar uma abordagem assustadora em um encontro mais descontraído.
Os cães não só oferecem companhia e carinho, mas também servem como um ponto de partida para conversas, ajudando as pessoas a se sentirem menos vulneráveis. Um simples carinho em um cão pode até liberar hormônios da felicidade, elevando ainda mais o ânimo. Então, seja você um orgulhoso dono de um cachorro ou apenas um amante, lembre-se de que esses rabos abanando podem mudar a dinâmica das interações sociais. Que tal aproveitar esse efeito encantador na comunicação do dia a dia? Um fato interessante sobre o Muro de Berlim. Em 1979, uma sueca chamada Lasse Björk realizou uma cerimônia de casamento bastante incomum perto desse famoso muro. Triste com a iminente destruição do muro, Lasse vestiu um vestido de noiva para homenagear essa estrutura e as memórias que ela guardava. Naquela época, o Muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental e Ocidental, simbolizando a dura divisão política durante a Guerra Fria. Embora possa parecer estranho lamentar uma construção, Lasse via o muro como algo mais do que concreto. Ele representava a luta e a separação de inúmeras famílias. Curiosamente, ela esperava sua demolição, que ocorreu 10 anos depois, em 1989, marcando uma virada significativa na história. Comparando o muro a um cônjuge perdido, Lasse destacou o peso emocional que as fronteiras carregam na vida das pessoas. Sua cerimônia se tornou um tocante lembrete das histórias humanas entrelaçadas na tapeçaria da história. Esse ato único de luto nos faz refletir sobre como nos relacionamos com os lugares que moldam nossa identidade e experiência. Será que um muro pode realmente ter tanto significado? Você sabia que Sam P. Chase criou a primeira nota de $1? Durante a turbulenta época da Guerra Civil, o secretário do Tesouro Sam P. Chase tomou uma decisão ousada que ligou seu nome à moeda americana. Em 1862, Chase foi o responsável pela criação da primeira nota de $1, um passo importante em um momento em que o país precisava de estabilidade financeira. Ele não apenas desempenhou um papel fundamental nessa transformação monetária, mas também decidiu colocar seu retrato na nota. Essa escolha foi prática e simbólica. Deveria inspirar confiança na nova moeda de papel e garantir que sua contribuição para a economia do país não fosse esquecida. Quando as pessoas trocavam essas notas por bens e serviços, o rosto de Chase se tornou uma visão familiar em todo o país. Essa inovação ajudou a abrir caminho para futuras notas e refletiu a crescente importância da moeda de papel na época. Hoje, ao ver uma nota de $1, lembre-se de que uma figura-chave da Guerra Civil tornou possível carregar um pedaço da história na sua carteira. Você sabia que Santa Claus é uma cidade de verdade? Ela fica em Indiana e é uma comunidade encantadora, com um nome festivo que traz alegria o ano todo. Fundada em 1856, Santa Claus tem cerca de 2.500 habitantes e é famosa pelo seu espírito natalino. Visitantes vão até lá para aproveitar atrações como o museu e a Vila do Papai Noel, onde é possível conhecer a história da cidade e ver lembranças de Natal. Todo ano acontece um festival com desfiles, fogos de artifício e atividades para toda a família. Além disso, Santa Claus abriga o único correio no Z-Club que pode enviar cartas para o Papai Noel. Este correio movimentado recebe milhares de cartas todo dezembro, realizando os desejos de crianças de todo o mundo. Portanto, se você está procurando um lugar mágico cheio de clima festivo, Santa Claus em Indiana é o destino perfeito. O que realmente acontece quando um menino desaparece? Em 1912, ocorreu uma tragédia quando Bob Dunbar, de 4 anos, desapareceu durante uma viagem em família na Louisiana. Sua família desesperada o procurou incansavelmente e quase um ano depois, outro menino foi encontrado e oficialmente chamado de Bob. No entanto, quase um século depois, graças aos avanços em testes de DNA, descobriu-se que esse menino não era Bob Dunbar. Essa revelação chocante levanta questões sobre identidade e a forte necessidade de resolver mistérios não resolvidos. O caso de Bob Dunbar destaca o sofrimento emocional que as famílias enfrentam quando seus entes queridos desaparecem, além das dificuldades que as autoridades têm em encontrá-los. O verdadeiro Bob Dunbar continua sendo um mistério tocante, lembrando-nos de como nossa compreensão de identidade pode ser frágil e complexa em um mundo onde a verdade muitas vezes está oculta. O que realmente aconteceu com Bob Dunbar? Você sabia que Margaret Cho enfrentou pressão para emagrecer? Em 1994, durante as gravações de sua série inovadora All American Girl, Margaret Cho foi forçada pela ABC e pelos produtores a seguir uma dieta rigorosa.
Essa exigência destacou os padrões rígidos que muitos atores, especialmente mulheres, enfrentam na indústria do entretenimento. Cho, que era valorizada por sua sinceridade e humor, se viu em uma situação difícil, dividida entre aceitar seu corpo e se conformar aos ideais estreitos de beleza de Hollywood. A pressão para emagrecer refletiu a luta contínua da sociedade com a imagem corporal, levando Cho a se manifestar contra essas práticas mais tarde. Sua experiência gerou conversas importantes sobre autoaceitação e representatividade, inspirando outros a desafiar o status quo. Hoje, Cho é uma forte defensora da positividade corporal e da diversidade na mídia. Não seria incrível ver mais histórias que celebram todas as formas e tamanhos? Você pode acreditar que uma pulga pula tão longe? As pulgas, essas pequenas criaturas que frequentemente incomodam nossos animais de estimação, têm uma habilidade incrível. Elas podem pular até 200 vezes o comprimento do seu corpo. Imagine se um ser humano pudesse pular um prédio de 60 andares. Essa é a distância equivalente para esses pequenos saltadores. Esse truque impressionante é possível graças a proteínas especiais em suas pernas, que funcionam como molas. Quando a pulga se prepara para pular, essas proteínas acumulam energia e depois a liberam com um impulso poderoso, lançando a pulga ao ar. Essa habilidade ajuda as pulgas a evitarem predadores e é crucial na busca por alimento. Ao se deslocarem pelo ambiente, elas precisam encontrar rapidamente hospedeiros, como cães ou gatos. A distância que conseguem percorrer em um único salto permite que se movam de forma eficiente em direção a potenciais fontes de alimento, garantindo sua sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que não é apenas um inseto incômodo, é um super saltador disfarçado. Prepare-se para se surpreender com a altura única do Chimborazo. Embora muitos considerem o Everest a montanha mais alta, o Chimborazo no Equador, na verdade, tem uma vantagem impressionante. Devido ao abaulamento equatorial da Terra, seu pico está mais distante do centro da Terra do que o pico do Everest. Isso significa que se você estiver no Chimborazo, estará cerca de 2.070 metros mais perto do espaço e da Lua do que no Everest. Esse fato fascinante atrai geógrafos e aventureiros que buscam experimentar uma altura incomum e vistas deslumbrantes. Com uma altura de cerca de 6.268 metros, essa montanha não é apenas mais um pico. É um lugar único onde a ciência se encontra com a aventura. Muitos alpinistas e turistas são atraídos por sua beleza e pelo desafio que ela representa, tornando cada subida uma experiência inesquecível. Porque a altura do Chimborazo é importante para a ciência e para as aventuras. Vamos revelar a verdade sobre as poltronas dos cinemas. Você sabia que esses lugares confortáveis para assistir seus filmes favoritos podem ser lar de percevejos? Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que os cinemas frequentemente não limpam suas poltronas entre as sessões. A escuridão, o calor e o fluxo constante de pessoas criam condições ideais para a reprodução desses insetos incômodos. Os percevejos podem facilmente grudar em suas roupas ou bolsas, enquanto você está absorto no filme, e voltar para casa com você, sem que você perceba. Assim que eles se estabelecem, pode ser bem difícil se livrar deles. Por isso, é importante tomar precauções, como verificar seus pertences ou evitar contato com a poltrona após a sessão. Então, da próxima vez que você se acomodar em uma poltrona confortável no cinema, pense 2 vezes sobre o que pode estar escondido por perto. Você já ouviu falar de Zugzwang nos jogos? Esse termo interessante vem do xadrez e descreve uma situação em que cada movimento possível do jogador é desvantajoso. Imagine estar em uma situação em que, não importa o que você faça, você ficará em uma posição pior. É como se você estivesse preso entre a cruz e a espada. No xadrez, um jogador pode entrar em Zugzwang quando é forçado a fazer um movimento, mas cada opção leva a uma piora da posição. Esse conceito não se limita apenas ao xadrez. Pode ser visto em vários jogos estratégicos e até na vida real, quando todas as opções parecem problemáticas. É surpreendente como o Zugzwang destaca a importância do tempo e do posicionamento na estratégia. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, com escolhas complicadas, talvez você esteja apenas passando pela sua própria versão de Zugzwang. Difícil de acreditar, mas tartarugas respiram pelo ânus.
A tartaruga do rio Fitzroy, da Austrália, possui uma adaptação surpreendente. Em situações de emergência, ela pode obter oxigênio através de sua cloaca, um orifício versátil. Imagine como é respirar assim. Quando o nível de oxigênio na água cai, essas tartarugas usam sua cloaca para extrair oxigênio, o que as ajuda a sobreviver em condições difíceis. Essa habilidade incrível mostra como a vida é diversa e como as espécies desenvolvem estratégias únicas de sobrevivência. Enquanto a maioria dos animais respira pelos pulmões, a tartaruga do rio Fitzroy desenvolveu essa capacidade especial para prosperar em ambientes onde outros podem ter dificuldades. Essas adaptações são vitais para a sobrevivência em um clima em mudança e em águas poluídas. Da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se de que a natureza frequentemente encontra soluções inesperadas para seus desafios. Você pode se surpreender. O rio Tamisa congelou. Em 1684, o rio Tamisa passou por um inverno rigoroso que o fez congelar por 2 meses inteiros. Imagine como era possível caminhar sobre essa poderosa correnteza, no gelo em vez de na água. Registros históricos mostram que o inverno foi especialmente severo, com temperaturas caindo abaixo do que estamos acostumados. Condições extremas como essa não eram incomuns no passado. Muitos rios na Europa enfrentaram destinos semelhantes durante invernos frios. O congelamento do Tamisa não apenas mudou a paisagem, mas também permitiu que as pessoas realizassem feiras no gelo. Famílias patinavam, jogavam e até vendiam produtos, aproveitando esse espetáculo raro. Este evento mostra o quão rigoroso pode ser o clima de inverno, fazendo-nos refletir sobre como as mudanças climáticas afetam nosso tempo hoje. Então, será que algum dia veremos um inverno assim novamente? Você vai se surpreender ao descobrir que as cabras são inteligentes. Cientistas descobriram que esses animais astutos conseguem resolver problemas complexos e lembrar das soluções por quase um ano. Imagine só, enquanto nós, humanos, muitas vezes esquecemos por que entramos em um cômodo em questão de segundos. As cabras parecem ter uma incrível capacidade de lembrar de experiências passadas. Essa memória aguçada as ajuda a se orientar no ambiente e a encontrar comida de forma eficaz, tornando as criaturas surpreendentemente adaptáveis. Pesquisadores realizaram experimentos que mostram que as cabras podem se lembrar de tarefas e estratégias específicas, mesmo muito tempo depois de aprendê-las. Essas habilidades de memória são vitais na natureza, onde lembrar a localização de recursos pode significar sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma cabra, lembre-se de que por trás desses grandes olhos há uma mente, e elas podem nos superar de maneiras que nunca esperamos. Difícil de acreditar, mas macacos pregos se lavam com urina. Esses primatas inteligentes têm um hábito único de se cuidar, chamado de lavagem urinária, onde aplicam sua urina no corpo, especialmente nas mãos e pés. Esse comportamento surpreendente pode parecer estranho, mas desempenha funções sociais e práticas importantes. Ao espalhar seu cheiro, os macacos prego podem avisar outros macacos do grupo sobre sua presença, ajudando a estabelecer laços sociais e território. Imagine usar seu próprio cheiro para marcar seu lugar no mundo. Além disso, a urina pode ajudar a manter a higiene, pois pode repelir parasitas. Ao observar esses seres inteligentes em ação, vemos não apenas sua adaptabilidade, mas também a complexidade de suas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver macacos prego, lembre-se de que seus rituais de cuidado não são apenas hábitos estranhos. Eles desempenham um papel fundamental em seu estilo de vida e comunidade. A natureza não é incrível? Acredite ou não, o infrassom pode afetar suas emoções. Esse fenômeno misterioso está relacionado a ondas sonoras de baixa frequência, que são muito baixas para o ouvido humano. Curiosamente, o infrassom é frequentemente encontrado em lugares como casas assombradas, onde seus efeitos assustadores podem causar ansiedade e inquietação. Estudos mostraram que essas ondas sonoras podem distorcer nossa percepção do mundo ao nosso redor, fazendo-nos sentir ansiedade ou até mesmo alucinar. Imagine que você está andando por uma antiga mansão e de repente sente um frio na espinha. Essa sensação desconfortável pode muito bem ser causada pelo infrassom. Pesquisas sugerem que o infrassom pode influenciar nossas ondas cerebrais e reações emocionais, fazendo-nos ver sombras passageiras ou ouvir sussurros que na verdade não existem. Portanto, da próxima vez que você visitar um lugar que parece assombrado, lembre-se de que o que você sente pode não ser apenas sua imaginação, mas também sons de baixa frequência, brincando com sua mente.
Você já parou para pensar que seus sapatos falam sobre você? Pesquisas mostram que os sapatos não são apenas uma questão de estilo, mas também indicam nossa idade, profissão e personalidade. Em experimentos de encontros rápidos, 93% dos participantes lembraram mais dos detalhes dos sapatos do que estavam vestindo. Isso mostra que os sapatos são um forte sinal social, analisado pelas pessoas, talvez até mais do que percebemos. Pense nisso. Um par de sapatos polidos pode indicar profissionalismo, enquanto tênis coloridos podem expressar um caráter brincalhão. Essa relação entre sapatos e identidade nos faz refletir sobre nossas escolhas. Vestimos nossos pés para mostrar quem somos, ou é uma mensagem inconsciente? Na próxima vez que você calçar seu par favorito, pense na história que eles contam sobre você. O que as pessoas podem perceber ao dar uma olhada rápida nos seus sapatos. Você pode se surpreender. Na África do Sul, há 11 línguas oficiais. Essa rica diversidade de línguas reflete a incrível variedade cultural e linguística do país. Entre essas línguas estão o inglês, o afrikaner, o zulu e várias línguas indígenas, cada uma oferecendo uma visão única da vida e das tradições do povo. O termo Nação Arco-Íris foi popularizado pelo inspirador arcebispo Desmond Tutu após o fim do apartheid, simbolizando a unidade entre diferentes grupos raciais, étnicos e culturais. Essa expressão transmite a ideia de que, apesar da história de divisão, os sul-africanos de diferentes origens podem se reunir para celebrar suas diferenças. O reconhecimento das múltiplas línguas não apenas respeita essas culturas diversas, mas também promove a comunicação e a compreensão mútua. Em um mundo que muitas vezes se concentra nas divisões, a aceitação da diversidade linguística pela África do Sul realmente serve como um farol de esperança e unidade. Não é fascinante ver como a língua molda a identidade? Você já se perguntou por que os robôs de limpeza de janelas são incríveis? Esses dispositivos inteligentes são projetados para se fixar em janelas altas e limpá-las facilmente, sem deixar marcas feias. Imagine viver em um prédio alto ou em um condomínio, onde deixar as janelas perfeitamente limpas pode parecer impossível. Graças à tecnologia desses robôs, eles conseguem alcançar até os lugares mais difíceis, fazendo o trabalho de forma eficiente enquanto você relaxa. A maioria dos modelos vem equipada com sensores para detectar bordas e obstáculos, permitindo que se movam com segurança ao redor das suas janelas. Além disso, eles costumam ter diferentes modos de limpeza, que ajudam a lidar com poeira leve e sujeira mais resistente. Com um robô de limpeza de janelas, você não só economiza tempo, mas também melhora a sua vista, evitando o risco de subir em escadas ou andaimes. Não é incrível como a tecnologia pode facilitar nossas vidas de maneiras tão práticas? Difícil de acreditar, mas os dinossauros tinham quadris diferentes. Os cientistas dividem os dinossauros em dois grupos principais, com base na estrutura de seus quadris. Os ornitísquios com quadris de pássaro e os saurísquios com quadris de lagarto. Essa classificação não é apenas um detalhe técnico, ela ajuda a entender como essas criaturas antigas se moviam e viviam. O termo ornitísquio significa com quadris de pássaro e indica sua estrutura única, semelhante à das aves modernas. Ao mesmo tempo, saurísquio tem quadris mais parecidos com os de répteis. Curiosamente, as aves vieram exatamente desse grupo de lagartos. Isso pode parecer surpreendente, já que muitas vezes pensamos nas aves como uma categoria separada, mas elas estão intimamente relacionadas aos dinossauros. Compreender essas diferenças na estrutura dos quadris ajuda os paleontólogos a reconstruir a evolução dos dinossauros e como eles se adaptaram ao longo de milhões de anos. Essa história sobre os quadris revela uma conexão fascinante entre nossos amigos emplumados e os gigantes que um dia habitaram nosso planeta. Acredite ou não, as corujas podem girar a cabeça em 270 graus. Essas aves incríveis têm olhos fixos em suas órbitas, por isso não conseguem movê-los como nós. Em vez disso, elas precisam girar a cabeça para olhar ao redor. Felizmente, as corujas têm uma habilidade única. Conseguem girar o pescoço sem interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é possível graças a um suprimento sanguíneo extra no pescoço, permitindo que elas girem a cabeça de forma impressionante. Mas suas incríveis habilidades não param por aí. As corujas também são mestres da audição. Muitas espécies têm orelhas assimétricas, o que desempenha um papel importante em sua estratégia de caça. Com uma orelha mais alta que a outra, elas conseguem captar sutis diferenças nos sons.
ajudando-as a encontrar presas, mesmo na completa escuridão. Imagine um predador silencioso, deslizando na noite, mirando facilmente em um rato que se move na vegetação. Essa combinação de visão excepcional e audição faz das corujas alguns dos predadores noturnos mais eficazes da natureza. Reis podem realmente estar sem bigode. O rei de copas em um baralho é uma exceção interessante entre as figuras reais. Ao contrário dos outros reis, o rei de copas se destaca por não ter bigode. Essa característica incomum chamou a atenção tanto de jogadores de cartas quanto de historiadores. Cada rei em um baralho padrão geralmente tem barba, criando uma imagem majestosa que simboliza poder e autoridade. No entanto, o rei de copas, muitas vezes visto como um símbolo de amor e compaixão, quebra esse estereótipo, gerando debate sobre sua representação única. Alguns sugerem que essa escolha de design pode destacar sua conexão com as emoções em vez de com o poder. Curiosamente, o design das cartas evoluiu ao longo dos séculos, e muitos acreditam que a aparência do rei de copas reflete influências medievais na Europa. Portanto, da próxima vez que você embaralhar um baralho, lembre-se de que você não está apenas jogando cartas, você também está segurando um pedaço da história. Quais outros fatos interessantes sobre cartas estão esperando para serem descobertos? Acredite ou não, os emojis melhoram nossa comunicação. Esses pequenos ícones coloridos mudaram a forma como nos expressamos em mensagens e redes sociais. A história desses símbolos começa com as primeiras tentativas de usar pontuação para esclarecer o tom e as emoções na escrita. Por exemplo, antes dos emojis, as pessoas usavam sinais de pontuação, como pontos de exclamação ou reticências, para transmitir sarcasmo ou empolgação, mas isso muitas vezes causava mal-entendidos. Os emojis surgiram como uma solução criativa para esses problemas, adicionando um elemento visual que transmite sentimentos instantaneamente, tornando as mensagens mais claras e compreensíveis. Essa evolução da linguagem é surpreendente, mostrando como nossa necessidade de comunicação e a transmissão correta de emoções influenciam nossos estilos de interação. À medida que dependemos cada vez mais de plataformas digitais, essas inovações nos lembram que a linguagem sempre se adapta às nossas necessidades. Você consegue imaginar um mundo sem emojis, onde suas mensagens poderiam ser mal interpretadas? Na próxima vez que você enviar um emoji, lembre-se de que não é apenas um complemento fofo, é parte de uma fascinante jornada linguística. Você sabia que os croissants surgiram na Áustria? Embora muitas vezes os consideremos como um doce tipicamente francês, sua história começa na Áustria, onde eram chamados de Kipferl. Tudo começou no final do século XVII, quando essa delícia de massa começou a conquistar os corações dos austríacos. Porém, foi apenas em 1839 que o croissant fez sua grande estreia na França, graças ao talentoso oficial de artilharia, Auguste Zola. Ele abriu uma padaria chamada Boulangerie Viennoise, em Paris, e apresentou essa iguaria deliciosa aos moradores locais. O croissant rapidamente se tornou popular entre os parisienses devido à sua massa folhada e sabor rico. Hoje, os croissants não são apenas um café da manhã na França, eles são apreciados em todo o mundo. Imagine-se saboreando um croissant quente e folhado com uma xícara de café fresco. Na próxima vez que você desfrutar dessa delícia, lembre-se de suas raízes austríacas e da jornada que ele fez para se tornar um doce amado em todo o mundo. Você sabia que a eletricidade é medida em kWh? Essa unidade ajudará a entender quanta energia realmente usamos. 1 kWh equivale a cerca de 3,6 milhões de joules. Para ter uma ideia, é a energia necessária para fazer uma micro-ondas de 1000 watts funcionar por 1 hora. Portanto, se você usar sua micro-ondas por apenas 1 hora, consumirá 1 kWh de eletricidade. Essa medição é importante para acompanhar o quanto de energia você consome em casa, o que afeta diretamente sua conta mensal de luz. Um consumo maior de energia resulta em contas mais altas, então conhecer seu uso de quilowatt-horas pode ajudar você a economizar dinheiro. Por exemplo, cozinhar ou aquecer sobras na micro-ondas não só esquenta sua comida, mas também aumenta o consumo de quilowatt-horas. Na próxima vez que você olhar sua conta, lembre-se de que cada hora de uso de energia conta, impactando tanto seus gastos quanto o meio ambiente. Vamos revelar a verdade sobre as leis imobiliárias do Catar. O Catar chama a atenção ao permitir que estrangeiros comprem imóveis, o que o destaca entre os poucos países do Oriente Médio com essa política aberta.
Essa iniciativa ousada atraiu expatriados ricos, transformando o país em um centro de vida luxuosa e projetos modernos. Imagine apartamentos altos com vistas deslumbrantes e vilas luxuosas à beira-mar. Essas são apenas algumas das ofertas atraentes do mercado imobiliário. Quando compradores internacionais investem neste belo país, o Catar se beneficia economicamente. O turismo cresce, empregos são criados e o setor da construção prospera. Essa iniciativa não se trata apenas de imóveis, mas é um passo importante na missão do Catar de diversificar sua economia e criar comunidades vibrantes. Como isso mudará a paisagem cultural do Catar nos próximos anos? Você já sentiu o cheiro de um livro antigo? O aroma único dos livros velhos é fascinante e está ligado a um interessante processo químico. Quando o papel e a tinta envelhecem, eles se decompõem, liberando compostos orgânicos voláteis. Esses compostos são resultado da decomposição da celulose, lignina e outros materiais presentes no papel. Com o tempo, as páginas liberam uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos e álcoois, criando aquele cheiro nostálgico que muitos leitores adoram. A temperatura, a umidade e a luz podem acelerar esse processo, intensificando o aroma ao longo do tempo. Curiosamente, esse cheiro pode evocar memórias e emoções fortes, tornando-se uma parte importante da leitura. Os amantes de livros frequentemente o descrevem como um aroma acolhedor e confortável, que os transporta para momentos literários favoritos. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma biblioteca ou em uma loja de livros usados, reserve um momento para respirar fundo e apreciar a história por trás desse cheiro mágico. É mais do que apenas papel, é um diálogo entre o tempo e a memória. Você sabia que este foi o primeiro tweet da história? Esse momento histórico aconteceu em 21 de março de 2006, quando Jack Dorsey, um dos cofundadores do Twitter, escreveu a famosa mensagem: "Só configurando meu Twitter". Naquela época, o Twitter era apenas uma nova ideia, e poucos podiam imaginar como ele mudaria nossa forma de nos comunicar. Essa plataforma permitiu que os usuários compartilhassem mensagens curtas, ou tweets, com seguidores e o mundo todo. O simples tweet de Dorsey não apenas marcou o início da trajetória do Twitter, mas também deu início a uma nova era das redes sociais. Com o crescimento do Twitter, ele se tornou um espaço importante para notícias, atualizações relevantes e conexão entre pessoas ao redor do mundo. Hoje, tweets podem iniciar movimentos, compartilhar informações importantes e influenciar a cultura pop, mostrando o quão longe esse serviço chegou desde aquele primeiro tweet em 2006. Você consegue imaginar quais emoções Dorsey sentiu? Qual será o próximo grande passo nas redes sociais? Você sabe o que realmente move a Grande Barreira de Coral? Essa incrível maravilha subaquática é a maior estrutura viva do nosso planeta e pode ser vista até do espaço. Com mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa da Austrália, a Grande Barreira de Coral é um lar vibrante para milhares de espécies marinhas, incluindo peixes coloridos, majestosas tartarugas e golfinhos brincalhões. No entanto, esse paraíso está sob séria ameaça. O aumento da temperatura do oceano e a poluição estão causando níveis alarmantes de branqueamento dos corais, quando os corais estressados expulsam as algas coloridas que vivem neles. Sem essas algas, os corais perdem suas cores vibrantes e ficam mais vulneráveis a doenças. A saúde do Recife é crucial não apenas para a vida marinha, mas também para a economia local e o turismo. Conseguiremos encontrar maneiras de proteger esse tesouro natural e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações? Você sabia que na Áustria existe uma emocionante ponte de vidro? Ela se ergue majestosa sobre o glaciar Dachstein, a 400 metros de altura. Ao caminhar pela ponte, você poderá desfrutar de vistas incríveis dos Alpes. Mas isso não é tudo. No final da ponte, os corajosos podem pisar em uma impressionante plataforma de vidro, conhecida como a Escada para o Abismo. Imagine olhar para baixo e ver o vazio. Essa experiência ousada oferece uma perspectiva única e uma dose de adrenalina que não se compara a nenhuma outra atração. Perfeito tanto para os amantes de aventura quanto para os apreciadores da natureza, essa ponte é um lugar imperdível. Seja para tirar fotos do cristalino glaciar ou sentir a emoção da altura, essa é uma aventura inesquecível. Você está pronto para enfrentar seus medos e dar um passo para o abismo? O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única. Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça.
Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas? Um fato interessante sobre Lewis e Clark. Em 1804, Meriwether Lewis e William Clark lideraram uma incrível expedição pela vasta região da Louisiana, um momento histórico para os Estados Unidos. Com o apoio do governo, esses destemidos exploradores partiram em uma aventura para desvendar os mistérios das terras ocidentais. Eles foram os primeiros americanos a viajar para o oeste pelo continente, explorando áreas desconhecidas com paisagens únicas e uma fauna diversificada. Sua jornada não apenas aumentou o conhecimento sobre a geografia e os recursos da região, mas também abriu novas oportunidades para a expansão para o oeste. Lewis e Clark enfrentaram muitos desafios, incluindo terrenos difíceis e clima imprevisível, mas seu espírito nunca se apagou. Ao longo do caminho, documentaram suas descobertas e construíram relações com várias tribos nativas americanas, fornecendo informações valiosas sobre as culturas da época, como a expedição deles influenciou o futuro da América. Descubra o que realmente impulsiona a história do selfie. O primeiro selfie foi tirado em 1839 por um homem chamado Robert Cornelius. Imagine só, para capturar sua imagem, ele teve que montar uma câmera complicada e ficar completamente parado por mais de 1 minuto. Isso não foi fácil, considerando a tecnologia da época. Em vez de fotos rápidas como as que tiramos hoje com nossos smartphones, Cornelius enfrentou dificuldades que tornavam quase impossível tirar várias fotos. Sua paciência e criatividade resultaram em um retrato que deu início à fotografia de autorretratos. Com o tempo, os selfies se tornaram incrivelmente populares, evoluindo de longas exposições e câmeras pesadas para a satisfação instantânea das fotos digitais em nossos dispositivos. Então, da próxima vez que você tirar um selfie, lembre-se de Cornelius e do esforço por trás daquela primeira imagem icônica. Prepare-se para o carregamento relâmpago de smartphones. O Sweepet Hub apresentou um dispositivo incrível, em forma de capa, que pode carregar seu smartphone completamente em apenas 10 segundos. Imagine não precisar mais se preocupar com a bateria descarregada, especialmente nos momentos em que o telefone é mais necessário. Este gadget inovador vem com baterias intercambiáveis, tornando-o muito prático para o uso diário. Se você já ficou em pânico procurando uma tomada ou carregando um power bank pesado, vai adorar como este dispositivo pode transformar sua experiência com o smartphone. Não é mais necessário esperar horas para carregar o aparelho. Com a tecnologia surpreendente do Sweepet Hub, você poderá voltar às suas atividades importantes em apenas alguns segundos. Isso significa navegação contínua, jogos ou streaming, o que é um sonho para muitos usuários de smartphones. Então, por que aceitar um carregamento lento, se você pode carregar seu telefone tão rápido quanto um lanche favorito? Este é o futuro do carregamento de smartphones. Prepare-se para se surpreender com o incrível comprimento do nosso DNA. Se você pudesse esticar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria impressionantes 150 bilhões de quilômetros. Isso é suficiente para ir e voltar ao Sol mais de 600 vezes. Essa conquista impressionante é possível porque cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Agora, imagine que você tem trilhões de células cheias desse longo material genético. É incrível pensar em quanto DNA realmente temos. Dentro de nossas células, o DNA está compactamente enrolado em um núcleo que é menor que 1 micrômetro de largura, para caber confortavelmente em sua pequena casa. Essa embalagem inteligente ajuda a manter nosso plano genético seguro e organizado. O DNA carrega as instruções necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É por isso que você pode ter os cabelos cacheados da sua avó ou os olhos azuis do seu pai. Compreender nosso DNA não apenas destaca nossa individualidade como seres humanos, mas também nos conecta a uma história mais ampla da vida na Terra.